A genealogia de Jesus em Mateus capítulo 1, versículos de 1 a 17 pode parecer, à primeira vista, apenas uma longa lista de nomes, mas ela carrega um dos tesouros mais profundos da fé cristã. Cada nome mencionado não está ali por acaso. É um lembrete vivo de que Deus age através de pessoas reais, com histórias marcadas por vitórias, derrotas, erros e redenções. Ao olhar para essa lista, o que salta aos olhos não são apenas as conexões históricas, mas o caráter de um Deus que cumpre promessas. Desde Abraão até Davi, e de Davi até Jesus, há uma linha ininterrupta de fidelidade divina que atravessa séculos, impérios e gerações. É como se Deus estivesse desenhando, com paciência e precisão, um plano eterno, e cada nome nessa linhagem é um fio desse bordado sagrado. Isso nos mostra que Deus não é apressado, nem impulsivo. Ele é constante. Ele é fiel. Ele faz promessas e cumpre, mesmo quando tudo ao redor parece dizer o contrário. Deus prometeu a Abraão que, por meio de sua descendência, todas as nações seriam abençoadas. Essa promessa parecia impossível quando ele ainda não tinha filhos. E mesmo depois, com os erros cometidos por seus descendentes, com a corrupção entre reis e os tempos sombrios do exílio babilônico, a promessa permaneceu de pé. Mateus começa seu evangelho conectando diretamente Jesus a Abraão e Davi, mostrando que tudo foi conduzido por um fio invisível de fidelidade divina. A genealogia é, portanto, um testemunho vivo de que Deus não abandona seus planos. Mesmo quando a humanidade falha, Deus continua escrevendo sua história. Ele usa o caos e a crise como matéria-prima para realizar seus propósitos. E isso revela um Deus que não precisa de condições perfeitas para agir. Ele trabalha no imperfeito. Ele redime o que está quebrado. Ele transforma o que foi rejeitado. Essa é a beleza do Deus que vemos em Mateus 1. Além disso, a genealogia de Jesus revela algo surpreendente sobre a forma como Deus enxerga o ser humano. Nomes como Tamar, Raabe, Ruth e Batseba não são apenas citações, são declarações. Tamar se disfarçou para engravidar de Judá. Raabe era uma prostituta em Jericó. Ruth era uma moabita, estrangeira, e Batseba foi envolvida num adultério com Davi. Mesmo assim, Deus as incluiu na linhagem do Messias. Isso é revolucionário. Enquanto o mundo rotula, exclui e cancela, Deus restaura, inclui e honra. Ele não se prende aos padrões morais da sociedade para decidir quem pode ou não fazer parte de seus planos. Sua graça ultrapassa fronteiras culturais, sociais e espirituais. Isso nos mostra que, diante de Deus, ninguém está além da redenção. E mais, que Deus tem prazer em usar justamente os improváveis, os marginalizados, os esquecidos, para cumprir aquilo que é eterno. É uma genealogia marcada pela graça, não pela perfeição. Cada geração contada nessa linhagem teve um papel único na preparação da vinda de Cristo. Mesmo aquelas que viveram nos tempos mais obscuros, como o período do exílio na Babilônia, foram parte essencial do processo. Isso nos ensina que Deus valoriza cada fase da história. Nenhum tempo é desperdiçado. Cada momento, cada geração, cada nome, foram degraus rumo ao clímax da encarnação de Jesus. E se Deus se importa tanto com a jornada, não apenas com o destino final, isso significa que Ele também se importa com cada detalhe da sua vida. Não é só o futuro que importa. É o agora. É o hoje. É o que você está vivendo neste exato momento. E mesmo que pareça confuso, silencioso ou difícil, Deus está presente, conduzindo tudo com precisão. Ele é o Senhor do tempo. Ele é o autor da história. E quando Ele escreve, não desperdiça palavras. Tudo o que acontece tem um propósito eterno. Essa genealogia não fala apenas sobre Deus. Ela fala sobre você. Sim, sobre a sua vida. Porque ao olhar para essa lista de nomes e histórias, você percebe algo transformador. Deus usa pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Se Ele fez isso no passado, Ele pode fazer com você. Isso significa que sua história, por mais simples, complicada ou quebrada que seja, pode ser um instrumento nas mãos de Deus. Você não é pequeno demais para o plano dele. Você não está esquecido. Deus vê você. Ele conhece seu nome, sua trajetória, suas dores e seus sonhos. E mais do que isso, Ele deseja usar tudo isso, o que deu certo e o que deu errado, como parte do plano redentor que continua sendo escrito. Sua vida não está isolada. Ela está conectada a algo muito maior, a uma linhagem espiritual que começou lá atrás, passou por gerações e agora está diante de você, pedindo uma resposta.
Esse texto também revela que seu passado não determina o seu destino. Os erros que você cometeu, os traumas que sofreu, os rótulos que recebeu, nada disso é capaz de impedir o que Deus quer fazer em sua vida. A genealogia de Jesus inclui escândalos familiares, pecadores notórios, mulheres rejeitadas pela sociedade. E, mesmo assim, ela culmina em Cristo. Isso significa que Deus redime. Ele pega o que foi ferido e transforma em cura. Ele pega o que foi motivo de vergonha e transforma em testemunho. Se você olhar para sua vida e só enxergar cicatrizes, saiba, Deus vê sementes. Ele vê possibilidades. Ele vê um propósito escondido na dor. E Ele quer que você entregue a Ele sua história completa, não só as partes bonitas, mas tudo. Porque é justamente no lugar da sua fraqueza que Ele manifesta sua força. Não esconda suas falhas. Deus quer usá-las. Diante desse texto, Deus está chamando você para uma decisão. Ele não quer apenas que você admire a fidelidade dele com a boca fechada. Ele quer que você entre nessa história. A genealogia é um convite. Um chamado para que você pare de se ver como espectador e assuma o seu lugar como participante do plano de Deus. Ele quer que você diga sim. Que você assuma sua identidade como filho ou filha. Que você viva como quem tem herança, como quem tem missão. E isso começa com a entrega, com a disposição de dizer: Senhor, eis aqui a minha vida. Usa como quiser. Não importa se você acha que ainda não está pronto. Nenhum dos nomes daquela lista estava. Mas todos disseram, de uma forma ou de outra, que queriam ser usados por Deus. E agora é a sua vez. Deus está te chamando para o centro da história. Ele também quer que você comece a pensar no seu legado. Aqueles nomes são lembrados porque deixaram algo. Geraram filhos, impactaram nações, caminharam com fé. O que você está deixando para trás? O que sua vida está construindo? Deus quer que você seja um elo de bênção para as próximas gerações. Isso não depende só de filhos biológicos, mas de influência espiritual. Quem está sendo transformado porque você existe? Quem está conhecendo Jesus por causa das suas palavras, suas atitudes, suas escolhas? O mundo precisa de mais do que histórias bonitas. Ele precisa de testemunhos vivos. E Deus quer fazer isso com você. Use o que Ele te deu, sua voz, seu tempo, seus dons. Plante sementes que floresçam quando você já não estiver mais aqui. Essa é a verdadeira genealogia espiritual. Vidas transformadas através da sua. E quando o tempo parecer difícil, quando a espera for longa e o silêncio de Deus parecer pesado, lembre-se, o exílio também fazia parte da genealogia. O tempo de dor não foi um intervalo. Foi uma preparação. Se hoje você está em um tempo assim, em que parece que nada acontece, que os sonhos estão parados, que a fé está enfraquecida, saiba que Deus continua escrevendo. Ele não parou. Ele não te esqueceu. Ele está amadurecendo coisas dentro de você. Está trabalhando onde ninguém vê. E quando chegar o tempo certo, tudo fará sentido. Ele é um Deus de processos. Ele planta, rega, poda, e só então colhe. Não desista no meio do caminho. A promessa está de pé. O nome de Jesus no final da genealogia prova isso. Deus cumpre o que promete. Sempre. Por fim, Deus quer que você viva com Cristo no centro. A genealogia não termina com um nome qualquer. Ela termina com um nome acima de todo nome: Jesus Cristo. Isso mostra que toda a história converge para Ele. E isso também vale para a sua vida. Nada faz sentido fora dele. Nem sua dor, nem seu passado, nem seu futuro. Jesus é o ponto central da história da humanidade, e deve ser o ponto central da sua história também. Que tudo que você fizer, tudo que você sonhar, tudo que você planejar, seja para glorificar o nome dele. Que sua vida seja uma continuação da linhagem espiritual de fé, graça e redenção que começou com Abraão e culminou em Jesus. A história ainda está sendo escrita, e Deus está te convidando para fazer parte dela. Não apenas como mais um nome, mas como alguém que, com fé, decidiu fazer da sua vida um capítulo marcante no plano eterno do Criador. Deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo e não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Deus te abençoe.